Eu vou pedir aos participantes tomar seus lugares, por favor. E nós vamos começar então essa primeira mesa, depois da conferência de abertura do professor Tamarit. A ideia dessa mesa, intitulada O Significado do Manifesto da CRES 2018 para a Educação Superior na América Latina e no Caribe, é, conforme o nome significa, realmente reanalisar, reinterpretar e rediscutir o comunicado final no âmbito da América Latina e no Caribe. As outras mesas vão se deparar mais com a temática do Brasil e do futuro da CRES. Nós temos aqui 3 panelistas, a Débora Ramos, do IESALC, o magnífico reitor Gustavo Oliveira Vieira, da UNILA, o magnífico reitor Paulo Afonso Burman, da Federal de Santa Maria. Cada um vai nos brindar com 15 a 20 minutos de colocações e depois teremos tempo para um debate aberto. Então, sem mais demora, vou solicitar à representante da IESALC, a senhora Débora, nos apresentar a sua fala. Bom dia, saudação especial que eu quero dar para os distintos senhores reitores e as senhoras reitoras das universidades de Andifes, ABRUEN, CONIF, que se reúnem neste painel. Bom dia, professores. Tenho o prazer de cumprimentá-los a todos hoje, em nome do diretor do Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, UNESCO y ESALC, señor Pedro Enríquez Guajardo, y con especial respeto saludar ao reitor desta alma mater da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Dr. Rui Opperman, pela deferência que teve para nos convidar como palestrantes neste evento oportuno. E damos parabéns a vocês por esto. Saludo ahora, después del espagués, voy a falar castellano, divagar, para que me comprendan muy bien. Saludo también con especial deferencia al profesor Nicolás Bruno Millar, con quien coorganizamos en mayo del 2017 el 8º encuentro de redes universitarias y consejos de rectores de América Latina y el Caribe, que fue, bueno, un evento preparatorio de la CRES 2018 y que, bueno, el rector Opperman nos facilitó la anfitrionía nuevamente. Un gusto para nosotros volver a Brasil, siempre adoro. Y un honor retornar a Porto Alegre, la ciudad de la hermosa puesta del sol en el Guaíba. Y por supuesto, ainda mais para voltar a UFRG. Me corresponde la honra de participar en esta mesa denominada El significado de la Declaración de la CRES 2018 para la Educación Superior de América Latina y el Caribe. Mas hablar de ello implica necesariamente señalar que necesariamente debo señalar que la declaración se constituye en el producto del eventum en sí mismo de la tercera CRES y en el instrumento orientador de los lineamientos y de la hoja de ruta del Plano de Acción 2018-2028, así como lo ha señalado el doctor Tamarit, el cual este plan de acción es asumido como un conjunto de tareas, actividades para ejecutar las recomendaciones y conclusiones de la CRES 2018.
En este plano se prevén acciones estratégicas para los próximos años, extensivos al año 2030 quizás, porque es el año de meta del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible según lo establecido en los distintos marcos internacionales. Esto es el plan de acción, un instrumento que servirá para orientar a los distintos actores de la educación superior de la región en la construcción de políticas que garanticen el desarrollo sostenible de la educación superior como bien público social, estratégico, derecho humano y universal y responsabilidad del Estado en ese contexto de los objetivos de desarrollo sostenible y en particular del marco de acción Educación 2030. Por esto, el día de hoy presentaré un breve avance de la etapa metodológica del proyecto de plan de acción, derivado o que emerge de la CRES 2018. Un proyecto de plan de acción que en este preciso instante, septiembre 2018, se encuentra iniciando un periodo de consulta amplia, coordinada, ordenada, de acuerdo a lo estipulado en unos lineamientos metodológicos, unos lineamientos editoriales que fueron aprobados en la Universidad Nacional de Córdoba el 8 de mayo del 2017 y que vienen, como bien también lo señalaba el doctor Tamarit, a continuar, a desarrollar ese continuum que fue el proceso de organización de la CRES, que fue diseñado por etapas mutuamente y progresivamente imbricadas. En esa primera etapa preconferencial, desde 8 de mayo al 8 de junio, fue una etapa de organización del proceso de investigación, estudio, reflexión, discusión y construcción de las ideas temáticas de la conferencia. Tuvo como objetivo fundamental la generación de productos, libro temático que condensó las propuestas conceptuales y metodológicas de cada eje temático, que recordarán fueron 7 ejes temáticos, el documento propositivo que conformó de acuerdo a los procesos de reflexión, análisis, la puesta en escena, la discusión, propuestas del tema, considerando recomendaciones, acciones hacia la orientación para formular en los distintos países e instituciones, pues las respectivas políticas públicas y o institucionales. Y el libro Tendencias de la Educación Superior en América Latina y el Caribe 2018-28, que comprende el análisis de las propensiones que se configuraron en cada eje temático. Esos productos que están alojados en la página web de CRES se convirtieron en el eje vertebrador de esa etapa preconferencial, por constituirse en ese objetivo para destacar la tendencia del área y que definieron las ideas sustantivas de la CRES sobre la cual hubo debate. Sirvieron esos materiales para generar o gestionar ideas fundamentales en el texto de la declaración y, por supuesto, en la construcción del plan de acción, mediante procesos de análisis y sistematización. Esos productos, en función de la definición, la naturaleza, proponen enunciados que se basan en investigaciones, en estudios, en reflexiones, en opiniones consensuadas en las más de 50 reuniones que se realizaron como en esta etapa preconferencial y constituyeron al mismo tiempo esos documentos base que facilitaron la pulcritud del debate en cada uno de los 7 simposios. También durante esa etapa preconferencial se realizaron, ya lo he señalado, distintas reuniones, entre ellas las de carácter técnico,
los encuentros preparatorios regionales, el foro virtual. Muchos de ustedes habrán, o de sus miembros de las academias de cada una de las universidades, habrán participado en los foros virtuales que en base a 35 preguntas generadoras moderadas por 7 doctorandos y especialistas, discutieron durante casi 5 meses y generaron 900 intervenciones y 14.350 visitas a la página, señalando allí propuestas, acciones de qué debía ser la temática a discutir en la región. De igual manera, estos productos se encuentran en el número temático 25 de la revista Educación Superior y Sociedad, que usted puede accesar directamente en la página web del IESAL. Como señalaba, se realizaron en esta etapa más de 50 eventos en toda la América Latina y el Caribe, promoviendo y divulgando esa tercera conferencia regional. Durante la conferencia del 11 al 14 de junio, llamada el Eventum, la etapa CREES, se inicia con la ceremonia de apertura, con gran satisfacción conjuntamente con la universidad anfitriona y los miembros del comité ejecutivo. Fue una magnífica, espectacular apertura, adecuada, lustrosa, vamos a decir, bella a los tiempos, la majestuosidad de las instalaciones. Era un evento que cuando usted entra se siente, soy de América Latina. Realmente es muy satisfecho. 3.200 asistentes. El programa general organizó 9 conferencias centrales, 8 foros, 7 simposios distribuidos en 14 salas de discusión simultánea sobre cada uno de los ejes temáticos de la conferencia, 28 mesas de debate. Esta organización permitió ese encuentro, como lo decía el doctor Tamarit, entre investigadores, académicos, estudiantes con importantes logros investigativos en el sector, espacios de foros que desplegó una oferta de temas fundamentales para la vida de la educación superior en la región, la participación de autoridades académicas que expusieron sus visiones, sus perspectivas de sus experiencias locales, nacionales y regionales. Los 7 simposios reunieron a casi 5.000 personas, quienes tuvieron oportunidad de discutir, opinar, exponer sus ideas a través de un sistema de participación de 458 intervenciones orales y 554 intervenciones escritas con propuestas, desde las propuestas más particulares de su quehacer en la vida académica hasta propuestas de carácter regional. Los simposios contaron con protocolos de moderación asumidos por asesores académicos de cada eje temático, provenientes de 21 países, lo que equivale a un 65% de representatividad regional. La sistematización a cargo de un equipo de doctores, doctorandos e investigadores nobles de distintos países, es decir, siempre estuvimos cuidando el criterio o el principio de regionalización. Entonces, la presencia de todos nuestros países y académicos en cada una de las áreas. La CREES 2018, una pequeña conclusión nuestra, es que fue efectivamente una conferencia inclusiva, abierta, amplia a toda la comunidad académica de la educación superior regional, sin discriminaciones de ningún tipo. Fue una conferencia inclusiva y de igual manera esperamos que sus resultados, sus conclusiones impacten y orienten el desarrollo futuro de la educación superior regional, considerando los contenidos, las prioridades definidas en sus 2 relevantes instrumentos, la declaración y el plan de acción. La culminación de la tercera CREES, que tuvo lugar en Córdoba, en Argentina, del 11 al 14 de junio pasados, dio inicio
a la etapa post-CRES, en la que hoy es el tema de este panel, que es la etapa de desarrollo del Plan de Acción 2018-2028. Para esto, desde el IESALC, en conjunto con varias áreas de la comunidad académica de la región, diseñó una hoja de ruta compuesta de 3 fases de trabajo. Una primera de carácter organizativo, en la que se realizaron acciones de recopilación, estudio, análisis de los materiales generados durante la conferencia, entre ellos la declaración, los documentos propositivos, los análisis de los libros temáticos en función de las bases conceptuales de cada uno de los 7 ejes. En esta fase se elaboraron informes temáticos integrados, informe de categorías, propuestas, registros etnográficos y documentos metodológicos por cada uno de los simposios. De esta manera, la construcción de la propuesta o proyecto de plan de acción que se presenta responde fielmente a los contenidos de los ejes temáticos, a los contenidos de los documentos propositivos, resultados del análisis previo y propuestos a la conferencia misma y a las conclusiones y resultados del trabajo colaborativo que tuvo lugar en ella durante los simposios ocurridos en el evento. La segunda fase de planificación y formulación del proyecto de plan de acción, para el cual el IESALC diseñó un protocolo técnico que conduce a la definición de 5 círculos de actuación metodológica y organización de grupos de trabajo con responsabilidades puntuales. Un primer círculo correspondiente a una comisión técnica consultiva institucional conformada por el equipo consultor del instituto y que hemos desarrollado durante más de 42 reuniones, discusiones para programar la estructura de trabajo, discutir, definir los contextos, los principios, áreas estratégicas, formular objetivos, metas, estrategias indicativas y lineamientos temáticos del plan. Un segundo círculo de actuación metodológica que corresponde a la Comisión Técnica Consultiva, o también denominada Grupo Técnico Consultivo, integrado por 24 investigadores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Jamaica, México y Venezuela, y a ellos se les responsabilizó la formulación de indicadores temáticos y cuantitativos por cada uno de los lineamientos, lo que se llamó ejes temáticos, se genera hasta lineamientos del plan de acción. El tercer círculo consiste en la realización de reuniones técnicas especializadas parciales con efectivamente especialistas en el área de educación superior y metodólogos. Este círculo tuvo una primera reunión técnica especializada de carácter parcial en agosto en nuestras instalaciones. En esta ocasión, un grupo de rectores y especialistas discutieron los contenidos relativos a la fase propositiva del plan y a la discusión de la expresión operativa del mismo. El cuarto círculo, constituido por rectores, rectoras acreditados en la CRES, académicos acreditados en la CRES, que ya comenzaron a recibir el proyecto de plan de acción para el análisis y validación. Este cuarto círculo de actuación metodológica le hemos denominado Comisión Consultiva Regional. Es un periodo de consulta amplio. Esperamos que puedan sumarse todos y todas, cada uno de ustedes, a través de sus respectivas, como le denominamos, redes universitarias. Ya en Colombia está incorporados AXCUN a través de CRECES, que es una iniciativa
también de carácter regional que está apoyando el IESALC y a quienes estamos entonces haciendo las consultas para llegar a una próxima reunión con procesos adelantados. Si el proceso mismo de construcción, cuando somos estudiantes en nuestras academias, cuando nos colocan 2 o 3 para que elaboremos un informe y es difícil llegar a redactar juntos, a escribir juntos, a discutir juntos, cuanto más este proceso. Por ello, se inicia desde ya los procesos de consulta amplia, porque así como el carácter de la CRES, el eventum propiamente fue inclusivo y de mucha participación, no menos la construcción del plan de acción debe poseer ese carácter. Los días 8 y 9 de octubre se realizará en Caracas una reunión técnico-consultiva de coordinación regional. Corresponde esto al 5º Círculo de Actuación Metodológica en este proceso de formulación del plan de acción, del proyecto. Esta instancia reúne organizadores y académicos de la CRES, esto es, al doctor Tamarit como coordinador temático, coordinador general de la CRES, a los coordinadores temáticos, a miembros del comité ejecutivo como el rector Yuri, en representación del Consejo Interamericano Nacional y representantes de la misma Universidad Nacional de Córdoba. El propósito de este encuentro será discutir, analizar y concluir los contenidos propositivos del proyecto de plan de acción y su expresión operativa, los cuales se han vertido en una estructura, es decir, seguimos los lineamientos de la UNESCO, similar a lo que se desarrolló en el marco de Acción Educación 2030. Ya casi. Posterior a esta reunión de validación del proyecto de plan de acción, se inicia la tercera fase correspondiente a la divulgación. El documento se aspira a publicar en formato impreso, digital, para su promoción en los distintos países, para ejecutar durante el primer semestre del 2009. Entendemos que esta etapa de igual manera es clave para ir paulatinamente obteniendo compromisos institucionales y, por qué no, de igual manera gubernamentales para los financiamientos necesarios. Por ello consideramos que nuestra perspectiva de trabajo ha sido y continuará siendo un esquema de articulación para consensar alianzas, porque pudiésemos decir así, una debilidad que tuvo el Plan de Acción 2008 es que quedó allí y no hay responsables, no hay compromisos, no hay alianza, no hay establecimiento de compromisos, decimos en Venezuela, financieros. Por consiguiente, este plan debe trascender a estas debilidades, recibir las lecciones aprendidas y fortalecernos en ese sentido. Entonces, el plan de acción supone ese cierre decenal 2008-2018 y la apertura prospectiva del decenio 2018-28 en el marco de la ODS 2030. Es un proceso de producción que ha sido pensado en todas sus etapas, acciones y estrategias y a grosso modo aquí pueden ustedes observar los contextos en los cuales se ha tratado de retratar efectivamente nuestra realidad como desde el punto de vista mundial, regional e institucional, en donde se ha señalado que vemos este contexto de la educación superior regional como en el marco de una visión humanista de la educación superior como motor principal del desarrollo humano, en el ámbito de lo regional, la educación superior de América Latina y el Caribe frente al desafío de transformación y avance democrático, y en el ámbito de lo institucional, los sistemas e instituciones de educación superior
como bien social estratégico de carácter plural, autónomo, con calidad, inclusión, diversidad social. Hemos estructurado 8 grandes principios de la educación superior de América Latina y el Caribe. Nuevamente ratificar, como decía el rector, que estamos hoy ratificando estos principios. Es un bien la educación superior de América Latina y el Caribe, lo repetimos, pero es así. Es un bien público social, estratégico, un deber del Estado, es pertinente y con garantías públicas de proceso de aseguramiento de la calidad, es constructora del conocimiento como derecho humano universal y derecho colectivo de los pueblos, se define en su compromiso social basado en la responsabilidad social territorial y en la responsabilidad social territorial transformadora. Se fortalece en la diversidad cultural y la interculturalidad. Esta educación superior a la que propendemos es autónoma con una condición imprescindible para que las instituciones ejerzan ese papel crítico y propositivo de cara a los desafíos de la sociedad, responde a los objetivos de desarrollo sostenible y es inclusiva. Hemos identificado 6 áreas estratégicas que ustedes las tienen allí y líneas de trabajo, con lo cual finalizo. 33 objetivos, 66 metas, 166 estrategias indicativas, 103 recomendaciones para instituciones de educación superior, para los gobiernos y para las instituciones internacionales o intergubernamentales, y 215 indicadores. Y hasta ahora podemos identificar 50 temas fundamentales de la educación superior en América Latina y el Caribe, sobre los que versan cada una de estas estrategias, cada una de estas metas, a los que aspiramos consultar a ustedes también. Bueno, es todo. Muchísimas gracias por la paciencia y espero haber llenado sus inquietudes y podemos responder alguna pregunta que más adelante puedan tener. Muchas gracias. Agradecemos a senhora Débora Ramos do IESALC e vamos agora passar a fala para o reitor Gustavo Oliveira Vieira, da UNILA, para 15 minutos de considerações, por favor. Muito obrigado, Tomás. Agradecer a acolhida do professor reitor da URGS, Rui Opperman, professora Jane. De maneira geral, a gente tem 15 minutos, Tomás? 15 minutos? Bem, foi muito interessante essa abertura e essa avaliação do professor Francisco Tamarit, né, para nós podermos começar já com esse panorama e passarmos a um nível um pouco mais detalhado de enfrentamento e de reflexão sobre os desafios que nos esperam. Nosso ponto de partida, acho que é bom salientar, é sempre essa perspectiva da universidade como bem público, educação como direito social e como instrumento chave para a transformação social. Uma transformação social que ela deve ser pensada não numa perspectiva cosmética, mas estrutural, né? Então, nosso ponto de partida é esse. Eu gostaria de fazer um pouco essa fala num diálogo com a conferência apresentada pelo professor Rui Opperman na CRES, né? Acho que ele, naquela conferência, representou muito bem os ecos que nós fizemos na Andifes, né? Então, ele fez uma síntese, e não só uma síntese, mas também uma análise e uma apropriação aprofundada e precisa à luz, ao fim, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, Débora, essa apresentação na perspectiva, né, do eixo mundial, do eixo regional, que vai ao local, eu acho que esse diálogo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ele contribui bastante
para nós, de um lado, superarmos essas polarizações políticas que muitas vezes somos encantoados e encarcerados. Ela define uma perspectiva nesse ethos global e ela nos coloca em linha com aquilo que se considera hoje uma espécie de zeitgeist da sociedade contemporânea, que é a ideia de mundialização. Então, é evidente que isso deve se fazer num diálogo local. Eu tive a oportunidade também, depois de assistir um diálogo do professor Alexandre com o professor Rui Oppermann aqui na URGS, né, em que isso também era tratado, em específico a questão da Agenda 2030. E nesse sentido, quando nós olhamos para nosso contexto latino-americano, o professor Tamarit adiantou 8% da população mundial, né? E o dado sobre violência armada, professor Tamarit, nos coloca 33% das mortes violentas no mundo são realizadas aqui. Então, nesse eixo paz e violência, tanto a questão da paz positiva como o problema da injustiça social e essa violência que é representada pela desigualdade social e, de outro lado, a violência direta, né? Imaginemos 8% da população mundial, 33% das vítimas de violência armada no mundo. Então, essa relação que os ODS nos permitem com a nossa situação local consegue nos direcionar ao enfrentamento e a identificar o papel dessas instituições, as nossas universidades como equipamentos públicos. E aí eu gostaria de chamar a atenção o que fizemos depois de 2009, e aqui eu rapidamente consigo identificar o reitor da Federal da Fronteira Sul, uma universidade que começou em 2010, em regiões periféricas, professora Joana, do sul da Bahia, reitor Dácio, da Federal do ABC, eu da UNILA, Oeste do Paraná. Então, tivemos sim um avanço nesse sentido, né? Reconstruímos em alguns aspectos, mas certamente num ritmo que o mercado vai muito além, nos supera com uma velocidade impressionante. Então, essa gramática dos ODS, esse diálogo com a perspectiva mundial, ela me pareceu sábia, feita lá pelo professor Rui, e acho que essa é uma gramática que nos permite superar o diálogo, essas polarizações a que nós somos encarcerados. A professora Ângela fez um belo trabalho na Andifes para chamar a atenção dessas questões, sem dúvida alguma. E o outro aspecto que o professor Rui chamou a atenção ele não falou talvez nessas palavras, mas uma espécie de crítica às políticas públicas de cunho social submetidas às regras de mercado. Então ele trouxe lá uma tabela e apresentou a expansão das matrículas no ensino superior entre as instituições privadas lucrativas, as instituições, digamos, públicas não estatais, que seriam, né, o que nós chamamos as filantrópicas ou comunitárias, e as universidades públicas estatais. De um lado, uma expansão de em torno de 600%, o número próximo disso, 600% nas matrículas das instituições privadas do ensino superior, as comunitárias ou filantrópicas, 50%, uma expansão do número, vejam, de 600% para 50%, e as universidades públicas estatais, em torno de 190%. De expansão. Então, isso que o professor Tamarit comenta, né? Essa submissão às condições de mercado, eu acho que ficam absolutamente retratadas nessa tabela e que, de alguma maneira, nós precisamos dar uma resposta. E o professor Emanuel Tourinho, na condição de presidente da Andifes, numa audiência pública na Comissão de Educação do Senado, se não me engano, com o senador Cristóvão Buarque, foi questionado numa oportunidade por que não cobrar o ensino superior, por que nós não temos um sistema pago. E aí ele falava assim, não achava que os ricos deveriam pagar. E aí ele respondeu de maneira bastante categórica e significativa, e acho que foi uma síntese importante para a leitura de cenários políticos macro, né? Nós entendemos sim que os ricos têm que pagar, mas todos os ricos, num sistema tributário como o nosso, que sobretaxa pobres em detrimento à situação tributária dos mais ricos, né? E aí eu gostaria de chamar a atenção de um relatório da CEPAL
sobre mudança estrutural para a igualdade. O professor Álvaro, uma vez da UGM, organizou um evento que trabalhava em 2013 esse relatório, Câmbio Estrutural para a Igualdade. E um dos retratos desse relatório era mais ou menos o seguinte: quando se incide o sistema tributário, nós conseguimos, na América Latina, mais ou menos manter o nível de desigualdade, enquanto na Europa se reduz a desigualdade com a incidência da tributação. E na medida em que se aplica todo esse erário captado com a tributação, se diminui na América Latina de 2% a 3% a desigualdade, enquanto os países da Europa se reduz de 20% a 30% a desigualdade. Tá? Então, a forma com que se promove a incidência tributária nos nossos países é construtora de eixos de desigualdade e ela é insuficiente para fazer as transformações necessárias. Então, essa resposta foi a partir, né, desse entendimento. Veja, nós temos na Constituição de 1988 um tributo que chama Imposto sobre Grandes Fortunas. Até hoje não foi implementado. É só para chamar a atenção de como essas questões ainda são lamentavelmente enfrentadas num contexto social em que nós vivemos. Então, essa crítica sobre a submissão ao mercado das políticas públicas educacionais e o quanto esse sistema privado é financiado me pareceu fundamental para nós definirmos esse horizonte. A CRES, então, nos coloca em repensar o que nós poderíamos designar como uma espécie de geopolítica do conhecimento, né? A geopolítica não é só uma questão que diga respeito a estratégias ou armas, mas, sem dúvida alguma, há uma geopolítica também na questão do conhecimento. Aqui eu recordo do material produzido pela Segrifes, o professor Tamarito falou do Ciências Sem Fronteiras. O Conselho de Assessores de Relações Internacionais da Andifes promoveu um documento interno para fazer recomendações ao MEC sobre o Ciências Sem Fronteiras. Né? No segundo ano, 3/4 dos estudantes queriam ir a Portugal. No primeiro ano foram muitos a Portugal, lotaram as universidades portuguesas. No segundo ano, 3/4. E uma série de questões, né, que foram levantadas ali, mas que nos davam um horizonte de internacionalização que, de alguma maneira, nos conectavam como se todas as universidades brasileiras quisessem, no fundo, ser Harvard ou Yale. Né? E nós temos uma história própria, desafios particulares. Como nós podemos ressignificar essa compreensão, fazendo um reforço dessas identidades? Então, a CRES foi muito importante para nós alinharmos esse entendimento. E, para isso, eu tiraria aqui algumas questões que me parecem que seriam importantes para nós darmos esse salto. Várias coisas, evidente, que já estão sendo construídas, mas eu acho que um reforço nesse horizonte seria importante. De um lado, eu acho que nós precisamos urgentemente criar metodologias para ler o nosso potencial transformador a partir do nosso próprio contexto, da nossa realidade. Né? Hoje o professor Roberto Lerrer não está aqui, né, pediu desculpas, está com a mãe internada, mas veja, aquela situação do Museu Nacional, do UFRJ, fez levantar a quantidade de museus de universidades federais brasileiras, a quantidade de prédios históricos de universidades brasileiras, né? O papel que as universidades desempenham do ponto de vista da cultura. Dezenas de hospitais universitários que são centros de referência, e tudo isso entra na conta do custo aluno, que quando vem um relatório do Banco Mundial, quer nos ler como, o aluno da universidade brasileira custa muito, se a gente pagasse para as privadas, isso custaria muito menos. Mas não conseguem suficientemente ler o bem social que é produzido a partir das universidades. Então, nós precisamos de metodologias que nós consigamos nos perceber como vetores de transformação social, incluindo todos esses aportes à saúde, à cultura e à educação básica. Grande parte da formação de professores da educação básica se constrói a partir das nossas universidades. Então, essa leitura que nos consiga sair desses rankings um pouco, né, a partir da nossa leitura, dos nossos valores, da nossa ação. Eu acho que seria fundamental.
a CRES, ela tem uma origem, em 1918, numa outra perspectiva também de horizontalização das relações acadêmicas. E eu acho que nós precisamos tratar mais e melhor dessa essa horizontalização na questão do ensino, pesquisa e extensão. Né? Qual o lugar e qual o papel que a gente pode reconhecer com maior protagonismo entre estudantes e todos os trabalhadores da educação com os professores. Então, essa é a origem, eu acho que essa origem a gente precisa entender o que ela tem a nos dizer no século XXI. De outro lado, a necessidade de nós construirmos uma produção científica, uma produção do conhecimento mais engajada. E aí talvez nós assumirmos determinadas pautas estratégicas, eu acho que isso que se falava na reunião, na produção científica, há 2 semanas atrás, identificando os desafios estratégicos do desenvolvimento, seja do país ou da América Latina, tentando criar uma transcendência nessas leituras disciplinares ou por áreas para a definição de objetos, né? Temas de pesquisas. Né? Eu lembro do tema lá da Federal da Fronteira Sul, a pauta da agroecologia, né? Que eles construíram um fomento a partir daí. Nós temos gargalos nacionais como, né, como tema logística, qual o papel que nós estamos desempenhando para isso? No nosso caso, toda uma ressignificação do papel e a forma de trabalhar com a questão das fronteiras, né? Tecnologias, medicamentos, o que nos permitiria, talvez, construir instrumentos suficientes para a pauta da própria soberania. De outro lado, patentes e produção de conhecimento acabam sendo formas de nós apenas nos submetermos nessa estrutura geopolítica. A outra questão que me parece fundamental é essa reorientação da internacionalização. Né? A internacionalização nessa lógica sul-sul. E aí, quando eu falo lógica sul-sul, essa ideia do nosso norte ao sul, que tanto se fala, não apenas no sul geográfico, né? Mas o que da internacionalização nos permite um reforço às nossas identidades, e não nós tentarmos caminhar para sermos algo que nós não somos. Então, que eixos, por exemplo, de internacionalização com países do norte, com universidades do norte, geográfico, nos permitem um reforço ao papel que nós desempenhamos nos nossos espaços locais. Então, uma outra questão é a necessidade de um reforço ao papel da extensão universitária, né? Toda a produção cultural e artes. Esse eixo, ele me parece um aspecto absolutamente importante para essa função de transformação social das universidades e para a ressignificação de toda a crítica que a gente vê sobre o tema da indústria cultural. Essa forma de centralizar a produção da indústria cultural é que estratifica uma narrativa às nossas sociedades sobre relações centro-periferia e sobre a forma de nós nos lermos. A extensão universitária tem um potencial de dar uma contribuição muito significativa nisso, e parece que nós poderíamos fazer reforços institucionais maiores do ponto de vista da construção política. Outra questão que a CRES nos faz pensar, né, se há 100 anos a relação, né, que se tensionava tinha muito a ver também com o papel da igreja em relação às universidades, o que analogamente existe nessa questão. E aí, o que foi apresentado aqui também traz um pouco essa questão, né? As universidades, de certo modo, se encastelam, mas elas se encastelam não só a partir de muros, mas também a partir da forma de produzir ciência. E a pauta da ecologia dos saberes e a educação popular, dentro de um outro espaço, eu acho que nos colocaria em contato com a realidade mais concreta e à luz da inteligência coletiva. Eu acho que nós precisamos nos reorientar também na forma de produção a partir desses eixos. E, por fim, o que o professor Tamarit tratava do tema da integração regional. Né? Veja, eu sou professor de Direito da Integração, na área de Direito Internacional. Quintas-feiras à tarde, ministro Direito da Integração. E ainda esse ano eu fui atrás de novos livros para tentar buscar se esses livros de integração regional podiam dizer algo além do comércio internacional. E, lamentavelmente, os livros que eu comprei esse ano continuam tratando
a integração regional como áreas de livre comércio, união aduaneira, mercado comum. Né? Qual é o papel dos povos no processo de integração regional? Qual é o papel das políticas públicas e educacionais na produção, na construção da integração regional? Eu acho que essas respostas nos cabem e nós precisamos problematizar. E é a partir daí que nós vamos conseguir construir esses cenários. Então, eu acho que nós temos ações, evidente que sobre tudo isso existem ações construídas, mas uma orientação melhor, mais focada e precisa para isso, tentando identificar com mais clareza, me parecia necessário e pertinente. Então, é interessante, né? Nós estarmos em Porto Alegre, onde em 2001, tanto se falou que um outro mundo é possível, né? O Fórum Social Mundial. A questão que me parece fundamental, então, nós lembrando, né, lembrando desse momento, qual o papel da universidade pública para as mudanças estruturais, para que este outro mundo possível possa ter espaço no futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, reitor. Vamos agora para falar do reitor Paulo Burban, da Universidade Federal de Santa Maria. Professor. Bom, muito bom dia, senhoras e senhores. Vou saudar o professor Gustavo Vieira, reitor da UNILA, a Débora Ramos, que representa aqui a Unesco e Exalc. Quero saudar o professor Reinaldo Centro Ducati, presidente da Andifes, professor Rui Opperman, reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor Francisco Tamarit, coordenador-geral da CRES, e quero saudar a todos aqueles que lutam pela educação superior na América Latina e no Caribe e contribuíram, direto ou indiretamente, para a declaração final da terceira CRES, realizada recentemente em Córdoba. Quero saudar a reitora professora Carla Jardim, representando aqui o CONIF, professor Haroldo Reimer, representando a Abruen, e aproveito, se me permite, fazer uma saudação especial a todos os que nos acompanham pelo canal aqui da URGS, junto à Universidade Federal de Santa Maria e às demais universidades e instituições que acompanham esse evento importantíssimo. Eu quero agradecer aí pela honrada distinção do convite que nos foi feito para apresentarmos aqui algumas considerações sobre os resultados da CRES, junto a personalidades tão importantes conosco aqui, coordenada pelo Nicolas, que tem sido um grande parceiro em discussões importantes, particularmente no que toca à internacionalização. É uma discussão que envolve muita seriedade, muita responsabilidade, e que trata, obviamente, desses 7 eixos temáticos da conferência que constituem a Carta de Princípios, Ideias e Valores para as universidades e instituições de educação superior na América Latina e no Caribe. E, obviamente, os seus respectivos governos que precisam estar integrados. Né? Conversava há pouco com o Rui, as universidades por si só não resolvem todas as dificuldades que nós temos, nem tampouco os governos isoladamente têm competência e capacidade para fazê-lo. Então, partindo desse princípio, eu considero que temos um longo caminho a percorrer. Além da declaração final da CRES, outros 2 documentos importantes foram produzidos a partir de mais de 400 considerações, observações, contribuições durante a CRES. Um deles é o plano de ação, que talvez seja o foco sobre o qual nós temos que nos debruçar doravante, e um conjunto de proposições reunidas ao longo de toda a conferência. E, seguindo a linha da Andifes, eu anotei alguns aspectos que julgo importante recuperar nesse espaço da democracia, da autonomia do pensamento. E desde já antecipo, né, que diante da gravidade, da insegurança, de todo esse cenário político que vivemos, não apenas no Brasil, talvez eu fuja um pouco do tom mais conciliador que adotamos em todas as nossas manifestações.
O momento é muito sério, é muito grave, todos nós sabemos. Tá? Eu quero reiterar aquilo que para nós é conceito definitivo, né? Que a educação precisa ser tratada como um direito humano universal. Isso não se discute, sobretudo como um bem público, um dever do Estado, ainda que na contramão de correntes históricas que entendem a educação superior como um privilégio. No contexto dos direitos humanos, apesar dos avanços que temos registrado, ainda temos uma importante parcela da comunidade sem acesso a direitos básicos, como água potável, como saúde, como educação, com milhões de crianças, jovens e idosos da América Latina e do Caribe vivendo em estado permanente de exclusão. Essa visão mercantilista insistente sobre a educação exige que o Estado assuma para si, como estratégia de soberania nacional e desenvolvimento econômico e social, a responsabilidade pelo acesso universal, pela permanência e pela elevação na taxa de sucesso dos nossos estudantes, num sistema de educação inclusiva, de qualidade e cidadã. Os desafios socioeconômicos que enfrentamos são diretamente dependentes do cumprimento das premissas básicas do sistema público de educação, sob pena de um desastroso caos humanitário que está muito mais próximo do que se imagina, decorrente exatamente do aprofundamento das diferenças, que já foi aqui mencionado e é debatido em todas as rodas, onde se discute educação superior, onde se discute inclusão, onde se discute a sociedade brasileira, a sociedade latino-americana como um todo. Isto impede, sem dúvida nenhuma, o que nós chamamos de desenvolvimento econômico e social sustentável na América Latina e no Caribe, com equidade, com justiça social e com democracia. O modelo vigente, sob o insistente domínio de castas, guarda uma estreita relação com processos excludentes históricos, como aqueles vividos na Idade Média, quando o obscurantismo resultante da promiscuidade da Santa Inquisição, com o poder dos reinados, proporcionava toda espécie de inclusão e injustiça naturalmente aceitáveis, portanto, naturalizadas aos olhos daquela, então, supremacia religiosa e oligárquica dominante. Os ricos e privilegiados escravizavam pobres, cada vez mais submetidos à ignorância, ao terror, à dor, à crueldade e ao medo. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Por isso que reforço aqui. É muita gravidade, é muita seriedade envolvida nesses momentos políticos que nós vivemos, não apenas no Brasil. Mas quero dizer que, sem dramas, as universidades precisam descer do seu pedestal, protegido e aristocrático. Não tenho dúvida, nós conhecemos bem a realidade das universidades brasileiras e das universidades latino-americanas. E, por vezes, também atuamos com algum grau de conivência nesse contexto todo. Precisamos compreender as demandas sociais como de nossa responsabilidade, já que o Estado ou os governos não o fazem ou o fazem timidamente, apenas para garantir o seu espaço de poder. Notem que não falamos, enquanto universidade, substituindo o papel do Estado, uma vez que fazemos parte do Estado. Nós somos o Estado mais próximo, talvez, da sociedade. Francamente, nós vivemos com uma desproporcional dose de hipocrisia. E a conta vai chegando. Ela está chegando todos os dias, bate todos os dias à nossa porta. Eu não quero dizer com isso que as universidades são inoperantes, muito pelo contrário, nós somos ainda, talvez, uma importante fronteira da resistência e da confiança da população brasileira, como universidades brasileiras, como um sistema universitário brasileiro. Mas, de qualquer forma, é importante que nós façamos aqui uma discussão, uma reflexão simplória sobre o caso, mas não menos comprometida com a verdade e com a realidade.
Quer dizer, entendo que menos deslumbramento e mais responsabilidade em todos os debates, seminários, congressos, eventos, dos quais nós participamos. Mais seriedade e responsabilidade das nossas ações, apesar de todos os obstáculos que nos vêm sendo apresentados diariamente. O financiamento público, os cortes, a autonomia, os órgãos de controle, o equilíbrio interno, as questões de assédio, a roubos sectários, fascistas, nós temos buscado superá-los diariamente e temos conseguido bons resultados com isso. Mas nós precisamos ir além. Esse é o nosso cotidiano como universidade. Esse é o nosso cotidiano como reitores. Nós precisamos ir além. Temos um compromisso ainda maior. Sabemos que, por vezes, batemos em barreiras intransponíveis, mas vamos continuar batendo sobre elas, porque esta é a forma de tentar romper todo esse cenário, esse círculo de opressão que se dirige sobre o sistema da educação superior no Brasil. Talvez seja uma estratégia simples, e por isso que eu falei simples, simplesmente observar e cumprir os nossos PDIs e a missão que lá está estabelecida e que cabe às universidades. Em se tratando de América Latina e Caribe, onde as desigualdades são cada vez mais evidentes e onde o caminho é muito longo e precisa ser pavimentado, as instituições de ensino superior devem se abrir e promover um diálogo de saberes, de liberdade, de democracia, de inclusão, sem medo do patrulhamento ideológico ao qual nós somos submetidos permanentemente também. As universidades precisam interagir e reconhecer com outros atores as formas de produção do conhecimento da sociedade, garantindo a gratuidade do ensino e a autonomia universitária, conscientes de que a educação, a ciência, a tecnologia e as artes devem constituir a estratégia para a igualdade e a liberdade, sem distinção social de gênero, etnia, religião e idade. As universidades e instituições de ensino superior, seguindo os princípios da Reforma Universitária de Córdoba, devem priorizar a democracia, o protagonismo na transformação social, atuando para construir sociedades igualitárias, plurais e inclusivas. Devem, igualmente, buscar alianças estratégicas entre governos, sociedade, instituições de educação superior, ciência e tecnologia. Educação, ciência e tecnologia não podem jamais sair da pauta das universidades. Repito, como estratégia de soberania. A associação entre governos, universidades e sociedade são indispensáveis. Para efeitos globais, a América Latina e o Caribe se constituem como a próxima e iminente fronteira do desenvolvimento e precisam se fortalecer para atuar enquanto bloco político no seu próprio processo de desenvolvimento. As distensões internas, para alguns aparentemente insolúveis neste bloco latino-americano, devem ser tratadas como estratégias de cooperação e integração. Nossa cultura, nosso conhecimento, nossas universidades precisam estar atentas e participativas junto aos seus respectivos governos, costurando a estratégia da preservação regional de forma totalmente integrada como estratégia não apenas de resistir, mas como estratégia de avançar. A cooperação regional deve ser um projeto estratégico e inteligente, a partir das universidades, fortalecendo suas características essenciais de desenvolvimento, do espírito crítico, da autonomia, da sua potencialidade ainda parcialmente explorada, de indutora do desenvolvimento regional. É, portanto, muito oportuno lembrar que a Conferência Regional de Havana, de 96, e a Conferência Mundial de Educação Superior, em Paris, 98, e a CRES, 2008, já propunham às universidades definir ou redefinir suas missões. A direção apontada era de que as universidades deveriam fortalecer suas avaliações, comparando o que se faz com as missões que se autoatribuíram,
em lugar de usar indicadores e rankings que serviriam apenas para legitimar a identificação de instituições nos países ricos, potenciais fornecedores de produtos ou modelos. Estamos falando de uma quebra de paradigmas complexa, mas factível se atuarmos cada vez mais cooperativamente neste eixo sul-sul. Agora, quem se habilita a dar um passo à frente nesse cenário? O documento final, CRES 2018, reforça o que está previsto no Manifesto da Reforma de 1918. O desafio maior agora é atuar para que a educação se transforme, de fato, em política pública, o que parece não ser tão simples assim, pela compreensão de governos e por aparentes recuos no que toca à profundidade da discussão sobre o seu caráter público, sobre o papel do Estado, que deveria tê-la como estratégia de inclusão, desenvolvimento e soberania. Os esforços no sentido de garantir os princípios básicos ligados à concepção da educação superior como bem público acessível a todos, sem discriminação, foram muito grandes. É absolutamente necessário manter um nível de atenção para os novos eventos ligados à CRES 2018, como este que estamos participando, para evitar ações revisionistas do processo, que representem, sim, aí sim, retrocessos ao que está estabelecido na declaração final da CRES 2018. Os riscos do sistema educacional capitular as investidas do capital selvagem, gerando o retrocesso ao cenário das oligarquias, das oligarquias excludentes e dominadoras, é real. Portanto, precisa estar sempre na nossa pauta para que não nos permitamos ficar irresponsavelmente na paradoxal zona de conforto tão vizinha, tão próxima da miséria humana. Considerando que a CRES 2018 ocorreu há 3 meses, chega o momento em que se estabelece uma necessidade urgente de massificar sua divulgação e a difusão do seu texto, para evitar que a sua essência se perca a partir de involuntárias distorções sobre o texto original. Por pura cautela e responsabilidade, considerando a amplitude das instituições que participaram, não seria recomendável delegar a um único órgão central a elaboração de um plano de ação. Portanto, além da Unesco e Exalc, a Universidade Nacional de Córdoba, o Conselho Interuniversitário Nacional da Argentina, que foram anfitriões da CRES 2018, a Andifes, a UGM, o CONIF, a Abruem e outras instituições que trataram a educação superior como um bem público e que tratam a educação como um bem público, deveriam participar ativamente da elaboração de um plano de ação que alcance o máximo de representatividade e fidelidade às discussões da CRES 2018. Parece que esse é o caminho que está sendo adotado. Ficamos, pelas manifestações que ouvimos, bastante tranquilos e seguros de que esse é o caminho que vai ser adotado. Para finalizar, contextualizando com o atual preocupante momento político no Brasil, leio um trecho do Manifesto pela Democracia e pelo Brasil, publicado nesta semana por um grupo de intelectuais, juristas, artistas, esportistas, ativistas e empresários brasileiros. Diz o seguinte: somos diferentes, temos trajetórias pessoais e públicas variadas, votamos em pessoas e partidos diversos, defendemos causas, ideias e projetos distintos para o nosso país, muitas vezes antagônicos, mas temos em comum o compromisso com a democracia, com a liberdade, com a convivência plural e com o respeito mútuo. E acreditamos no Brasil, um Brasil formado por todos os seus cidadãos, ético, pacífico, dinâmico, livre de intolerância, preconceito e discriminação. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Bormann. São 11h25, nós temos um tempo agora, 30 a 35 minutos até a hora do almoço, para um debate aberto.
Eu queria, antes de abrir o debate, agradecer de novo aos 3 expositores por suas colocações. Eu não vou me atrever a fazer uma síntese, porque seria pretensioso e complicado demais. Para mim, só talvez lembrando muito rapidamente alguns pontos que foram colocados, a Débora Peluyezal, que então apresentou a elaboração da CRES, a fase pré-CRES, o que aconteceu durante a CRES, com todos os números impressionantes que ela apresentou, e a fase atual pós-CRES, de elaboração do plano de ações 2018-2028, com o que ela chamou de 5 círculos de ações, várias comissões, desde o IESALC até comissões consultativas mais amplas. O professor Gustavo fez uma série de considerações sobre os valores das instituições de ensino superior na América Latina e dos Caribes e a forma como a CRES 2018 lembrou esses valores e apresentou uma série de perguntas sobre a questão da geopolítica do conhecimento, a criação de metodologias para valorizar nossa realidade e não se alinhar sobre rankings em particular, a questão da horizontalização das relações acadêmicas, do papel respectivo do ensino, pesquisa e extensão, a definição de temas de pesquisa de interesse regional, a internacionalização numa lógica sul-sul, como forma de reforçar nossas identidades, o papel da extensão, em particular da extensão cultural e das artes, e a questão da integração regional, que passa muito hoje pelo livre comércio e nos falta trabalhar melhor a parte educacional. Muitas dessas colocações me parece que ecoaram com as colocações do professor Paulo Burman, que retomam também os valores importantes destacados pela CRES, a questão da educação como direito humano garantido pelo Estado, a questão da gratuidade. O professor Burman nos chamou a atenção sobre a necessidade de, como ele colocou, descer do nosso pedestal nas universidades para participar, compreender e trabalhar a questão das demandas sociais que vêm dos nossos países, que é nosso papel dentro do Estado. Ele destacou as características do ensino superior na América Latina e nos Caribes, então, de novo, com as questões da gratuidade, da promoção do diálogo entre os saberes, da democracia, da inclusão, priorizar o pluralismo, a integração, trabalhar a questão da ciência, tecnologia e artes para todas as nossas comunidades, alianças estratégicas com os governos para poder avançar, em particular, na questão de ciência, tecnologia e inovação, e, novamente, a questão da integração e cooperação regional, não somente para resistir, mas para avançar em nossa identidade. Com isso, tentei lembrar alguns dos pontos que foram evocados e abro a fala para quem quiser interagir com os palestrantes, fazer perguntas. Nós temos 2 pessoas inscritas. Por favor, Gustavo. Bom dia, cumprimento a organização, os palestrantes, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 3 pontos me chamam a atenção nesse debate ao longo da manhã. Vou iniciar me socorrendo de um ponto colocado pelo professor Tamarit. Eu acho que uma das tarefas importantes que temos que fazer nessa etapa pós-CRES é buscar o envolvimento dos Estados nesse tema. E passa a impressão que, de fato, precisamos conectar um pouco mais em cada Estado soberano, em cada nação, o compromisso da integração e tendo como instrumento as universidades da educação superior. Me chamou a atenção o fato dos ministros estarem reunidos numa sala e a gente não conseguir conversar com ele. Eu digo, a gente acresce. Então, se os Estados não se envolverem, não haverá continuidade. Isso tem que transpassar pessoas e gestões, por mais que as pessoas sejam comprometidas e tenham interesse. Então, como fazer o envolvimento dos Estados na agenda CRES de integração, na agenda que envolve o ensino superior? Esse é um aspecto. Outro aspecto que eu acho que é importante também, pode parecer, vamos dizer assim, talvez simplório, mas eu acho que precisa ser cumprido, é a divulgação.
nas nossas universidades, vossas universidades, esse é um tema que não está na ordem do dia, nem das direções, nem das reitorias. Então, nós estamos falando para iniciados, para convertidos. E a dimensão que implica de integração latino-americana é um convencimento cultural, estratégico e de políticas públicas. Se a própria universidade não sabe o que é CRES, não se envolve com a CRES, não será, por mais nobre e qualificado que seja esse auditório, ou a ESALC, ou as diversas organizações, CONIF, EBRUEM, ANDIFES e outras tantas, que vão fazê-lo. Então, é preciso que a comunidade científica, que as comunidades universitárias se apropriem deste conceito, dessa ideia, de forma cotidiana, natural. Não pode ser um evento a cada poucos anos, onde alguns vão lá representar e voltam com as ideias melhores, mas não é capitalizado. Então, o segundo aspecto é tornar este tema um tema mais corriqueiro, mais natural nas nossas universidades, do dia a dia, até avançando um pouco mais no campo da ideia, da sugestão. Isso deve ser uma disciplina a ser transversal nas universidades. Por que não tratamos desse assunto? Raramente, só o Departamento de Relações Internacionais cuida disso de forma mais cotidiana. E quando cuida, como o professor Gustavo falou, pelo viés da integração comercial e não social ou da própria educação. E um último aspecto é que, de fato, eu tento acompanhar com atenção, me inteirar sobre a organização da CRES, vi os últimos slides apresentados pela professora Débora, a fala do professor Tamaric, mas ainda fico um pouco em dúvida de o que é a CRES. Aquilo que eu queria divulgar, eu preciso primeiro me inteirar, Gustavo, me inteirar sobre esse assunto. Faria diferença se nós tivéssemos naquele quadro, em vez de 3.000, 6.000, 14.000, 15.000 pessoas lá? Mudaria a qualidade para a integração latino-americana? Ou aumentaria a quantidade de participantes? Quem são essas pessoas? Como chegaram lá? O que eles representam? A inscrição podia ser feita no site. Então, tanto o professor Burman, o professor Gustavo, a professora Débora poderiam se inscrever com a representatividade e representação que tem, quanto o Gustavo poderia se inscrever, que não representa nada nem ninguém. Seria uma participação muito pessoal, da mesma pé de igualdade, uma representação institucional e coletiva e mais longa. Quem assina esse documento? De quem nós somos? Quem é o titular do documento pós-CRES? Ou elaborado na CRES? Quem é o titular? Qual a assinatura que vai lá no final? Dos 3.000, dos 6.000, dos 15.000? Ou do 4, 5 ou 6? Ou só da ESALC? Quem é o interlocutor institucional? Na verdade, nós estamos fazendo um método diferente de construção coletiva de propostas que são complexas pela diversidade que elas tentam abarcar. Mas a pergunta que eu sempre me faço, em nome de quem esse documento está sendo apresentado? De quem estava em Córdoba? Das entidades? Precisamos esclarecer isso melhor. Bom dia a todos. Primeiro, saudar o Rui aqui como nosso anfitrião, aqui a URGS, em nome dele todo o coletivo da URGS, e os colegas aqui da mesa, que fizeram exposições que nos fazem ainda mais, ao invés de nos acalentar, elas angustiam mais, porque traz uma série de questões que a gente ainda não tem a capacidade de responder. E uma coisa que o Paulo falou é sobre a universidade no seu pedestal, e, enfim, que a gente precisa descer desse pedestal, porque, na verdade, a universidade ela tem duas potenciais bastante antagônicos. O primeiro é que eu acho que é uma das poucas instituições no mundo capazes de promover mudanças, discussões, e, enfim, esses avanços todos e essas questões todas que nós trazemos aqui, é a universidade que talvez seja uma das instituições que tem melhor capacidade de fazer essa discussão. Mas, por outro lado, ela também tem a capacidade de manter o status quo. Ela também tem a capacidade de fazer permanecer as relações que nós estabelecemos até aqui. Então, a gente precisa ter um cuidado e um pensar muito grande sobre como fazer isso, porque, como disse o Gustavo, nós estamos aqui com uma série de pessoas falando para convertidos, vamos dizer assim. E, na verdade, nós estamos aqui representando instituições que são instituições que têm dentro do seu bojo, a instituição não é uma entidade assim, né, etérea, ela é uma entidade composta de pessoas.
E nós sabemos que, dentro das nossas instituições, nós temos todo o espectro social que a gente tem lá fora dos muros dessa entidade, universidade, que também são pessoas conservadoras, e a universidade é extremamente conservadora. A instituição a academia é extremamente conservadora no sentido de que ela quer garantir o seu status de geradora, detentora e comandante do conhecimento mundial. E, por isso, a gente não pode perder esse status. E compartilhar isso e aceitar outras formas de saber e outras formas de interlocução é perder esse status. E é isso que eu acho que é o nosso grande desafio. Como que nós fazemos isso dentro das nossas instituições? Eu creio que todas essas ações colocadas aqui são importantes. São essenciais para que a gente comece a discussão, mas, principalmente, como estabelecer essa relação do dia a dia. Né? O Gustavo trouxe algumas questões em relação à extensão. Eu acho que a extensão é um dos pontos mais importantes da atuação da universidade com a sociedade lá fora, dos muros, né? Quando a gente se coloca dentro desses muros, que é onde nós estamos, de fato. E nós precisamos a extensão ter como um fator extremamente importante. A maioria das nossas instituições atuam com a extensão do ponto de vista do vamos ser benevolentes e vamos lá fora levar a todos o nosso conhecimento para que eles possam, então, beber dessa grande maravilha que é a academia e que é o nosso conhecimento que geramos aqui dentro. Então, se a gente não mudar essa relação do dia a dia, eu acho que é importante a questão que o Gustavo traz da relação com o Estado, com os governos, enfim, é importante, mas o desafio maior está dentro das nossas instituições e a forma como nós nos relacionamos com o conhecimento, com a ciência, com a educação e com a sociedade lá fora. Esse é o grande desafio que nós temos. E a gente precisa começar a pensar que mecanismos a gente vai encontrar para poder dar conta dessa dimensão, que, para mim, é a principal que nós temos para lidar com isso. É isso. Bom dia a todos. Eu também cumprimento o reitor da Federal do Rio Grande do Sul. Agradeço publicamente a presença da vice-reitora e do diretor de Relações Internacionais no seminário que nós realizamos em Recife sobre a francofonia. Cumprimento os reitores à mesa. Quando o reitor Rui entrou em contato comigo, né, nos convidando, e agradecemos, eu tinha uma grande preocupação, e ela também vai na direção do que o Gustavo falou, e de que o reitor Paulo colocou a questão da massificação dos conceitos e dos resultados CREs. Esses dois documentos que estão aqui na minha mão, eles são absolutamente formidáveis. Os parabéns ao senhor e a toda a equipe CRES. Tanto o documento que foi feito pelas 3 instituições brasileiras, quanto o documento que saiu de Córdoba. A grande questão, reitor Rui e caros amigos, que se põe é como pôr em prática. Acho que nós não faremos um documento melhor do que esse, mas o grande desafio é que ele chegue, e aí eu vou ficar só no plano interno das universidades. Nós criamos um Instituto de Estudos América Latina, que está dando os primeiros passos. Quando voltamos, fizemos um seminário, reunimos um número pequeno de professores. Uma vez eu reuni do gabinete, chamei mais de 40 pesquisadores que trabalham sobre a América Latina. Todavia, no dia a dia, tinha muito pouca gente, mas, mesmo assim, nós conseguimos tirar uma estratégia com base nos conceitos do documento, definir quem são os pesquisadores que trabalham com a América Latina, quais são seus temas de pesquisa, que instituições têm interesse no tema, como o presidente Andif, reitor Reinaldo, a CRIA, não é, que certamente vai passar por uma redefinição, como que a CRIA coloca como um dos seus eixos a questão do objeto de pesquisa América Latina. A diretora de Relações Internacionais da UFPE está aqui, que é presidente da FAUBAI, professora Leonor. Certamente, professora, o tema América Latina também deve estar presente na FAUBAI, que é a principal rede de relações internacionais do Brasil. E a minha grande questão para os senhores, então, é como pôr em prática essas ideias. E aí, Gustavo, quem assina? Se o reitor de cada universidade não colocar como prioridade a concretização dos conceitos,
Não vai acontecer. Então, esse, para mim, é o grande desafio, que é o ponto principal que nós temos a discutir hoje aqui, do meu ponto de vista. Obrigado. Obrigado, professor Anísio. Professor Rui Vicente Schoppermann. Bom, essa mesa é uma mesa que discute, né, o pós-CRES no cenário latino-americano e caribenho. Né? Acho que é importante, muitas das colocações que foram feitas aqui se contextualizam dentro desse cenário, não só pelo papel e responsabilidade que o Brasil tem nesse cenário, e que, convenhamos, de certa forma, abandonou ou ficou de costas durante, historicamente, muito tempo para esse ambiente latino-americano. Eu acho que essa constatação, a CRES nos fez ver de maneira muito clara, e eu observei ali o número expressivo de brasileiros que estavam presentes na CRES, e eu acho que essas pessoas que estavam lá voltaram da CRES reconhecendo que a questão latino-americana e caribenha é uma questão brasileira. É uma questão que tem que estar contextualizada com o Brasil também, e a forma como nós fomos recebidos pela CRES, pela Universidade de Córdoba, indica exatamente essa capacidade que nós temos de criar uma solidariedade entre as universidades latino-americanas para que a gente possa superar as barreiras, sejam elas linguísticas, sejam elas formais, de credenciamento, de reconhecimento, enfim, muitas delas existem em âmbito governamental, mas, fundamentalmente, eu entendo que nós temos que ter, sim, um espaço que nos permita fazer esse debate contínuo para com as questões da CRES. Ontem fiquei muito contente em receber o plano de ação, a minuta de plano de ação que a Exalc enviou. Eu imagino que muitos de vocês devem ter recebido. É um plano de ação bastante complexo. Nós vamos, dentro da Andifes, fazer uma análise desse plano e fazer uma contribuição ao plano, com certeza, né? Mas, desde já, percebe-se nas falas que antecederam a mim, aquela questão assim da legitimação que essas iniciativas terão para com o futuro. Não será a Exalc sozinha, nem a Unesco, que poderão dar continuidade ao plano. Isso não é uma crítica, Débora, é apenas uma constatação de que, no fundo, nós temos responsabilidades que são nossas, eu digo, das universidades. Sim, entendemos que os governos teriam que se comprometer, e uma das ideias é o resultado deste painel hoje ser levado, pelo menos aos presidenciáveis do Brasil, para que eles se comprometam com essa ideia de fazer uma integração latino-americana efetiva, também sob o ponto de vista governamental. Mas tem uma questão que me chamou a atenção e que por isso que eu pedi a palavra. Como é e quem é que vai levar à frente a discussão do documento e do plano de ação? Nós sabemos que desde 2008, né, foi proposto um espaço latino-americano e caribenho de educação superior, chamado Enlaces. Esse Enlaces ele foi constituído em Córdoba, e ele está constituído sob a coordenação, presidência do reitor Hugo Juri, e eu entendo que é este espaço, o espaço que nós devemos construir, ainda que de forma muito difícil, porque precisamos superar várias das diferenças que foram apontadas aqui como desafios, mas é através exatamente dessa visão. As universidades, elas sabem dialogar entre si, elas sabem construir propostas conjuntas. Nós somos o melhor exemplo de integração. Os nossos professores, os nossos pesquisadores, os nossos alunos promovem a integração latino-americana muito mais eficientemente do que as universidades enquanto instituições. Então, a partir do exemplo que nós mesmos construímos, né, eu acho que é importante nós vermos, né, a questão do Enlaces como uma questão a ser discutida. E eu não percebi e não ouvi nenhuma manifestação a respeito do Enlaces nos três painelistas, e eu gostaria de saber qual é a opinião deles a respeito.
Professor Tamarit. Sim, eu queria responder ao Gustavo em primeiro lugar, porque as tuas perguntas são também as nossas perguntas. Você começou falando o que é a CRES. E aqui é muito importante para mim dizer que desde o início, com aquele grupo de reitores, a CRES é a fala da América Latina à Unesco. E não é a fala da Unesco à América Latina. Para nós isso é muito importante. Observadores de outros continentes falam com a gente, a América Latina atrasa, a América Latina fala sempre do público, a América Latina fica fora do mercado. É verdade, pode ser que seja a nossa culpa, mas é a nossa soberania, pode ser que estemos errados, mas nós acreditamos fortemente que é um direito, que é um bem social. E então eu volto a reafirmar que para o SIN, para cada uma das universidades da Argentina, a CRES é a voz de vocês, não somente porque dos reitores, da academia, dos amigos das universidades, reitoras, reitores, porque tem outra visão segundo a qual as universidades dependem dos Estados federais, logo como a Unesco é dos Estados federais, a CRES seria da Unesco. E nós não aceitamos isso. E esse debate já existiu no ano 2008, porque quem esteve lá lembra que no início da conversa, a Débora deve lembrar, os ministros falaram para todos nós, não, fica tranquilo, vocês fazem mesas, palestras, que somos os ministros que faremos a declaração. E foi a intervenção muito forte da Ana Lúcia, do Probeto, do próprio Júri, que falaram, não, senhor, vocês estão aqui participando, escutando a nossa voz. Isso tem que ser reafirmado, eu acho que é muito importante. Você perguntou como difundir. É uma responsabilidade de cada estado, de cada universidade, mas eu concordo com vocês, com a reitora também do sul da Bahia, que tem que estar na agenda, também com o reitor de Pernambuco, tem que estar na agenda de toda a comunidade. Ontem eu tive a oportunidade de participar numa conferência no Centro de Estudos Avançados Latino-Americano da URSS. Eu comecei pedindo para as pessoas lá, perguntei, quem de vocês conhece alguma coisa da CRES? E só o time do José Vicente que conhecia. As pessoas continuam a não conhecer que eles têm a oportunidade de discutir esses temas, como pode fazer um reitor, como pode fazer uma rede. E a última pergunta que você fez é quem é que vai assinar? Essa é uma questão muito importante. Teve um evento, para mim, muito importante, que aconteceu em dezembro do ano passado em Bariloche. Foi a primeira vez, nos 450 anos de história da Universidade da América Latina, que teve uma reunião dos conselhos das universidades públicas da América Latina e do Caribe. Nunca tinha existido um diálogo entre o SIN, a Andifes, a Bruen e CONIF. Nunca. Olha que a Argentina e o Brasil fizeram muitos esforços reconhecidos na época do Sarney e do Alfonsín. Fomos premiados pela cooperação em programa nuclear, por exemplo. Somos um exemplo. O Uruguai tem um vínculo muito próspero com o Brasil, mas nunca tinha tido uma reunião. A gente trabalhou após a CRES 2008 muito isoladamente. Por isso que eu tenho uma ideia que eu já manifestei alguma vez para o Rui, que eu quero sugerir para vocês. Eu não sou mais reitor, não participo, ainda bem, estou mais tranquilo agora, não participo nem da crise, nem dos conselhos, mas eu acho que, assim como o setor privado fez uma, como que se chama, Débora? Uma rede de, vocês conhecem? Sim, não lembro o nome. Uma rede latino-americana de universidades privadas que funciona muito bem, que tem tido uma reunião aqui no Brasil, em Lima, não sei, Real Cup. Eu acho que é muito importante que surja pronto uma rede de associações e conselhos de universidades públicas da América Latina e do Caribe. E que exista uma vocação, um esforço de se reunir e debater. Eu não coloquei o enlaces, porque eu esqueci, mas eu deveria ter colocado enlaces
quando eu falei dos fracassos da CRES, como o grande fracasso da CRES 2018. Aqui tem o Álvaro, que fez grandes esforços. Aquela reunião que foi feita no final da CRES tinha sido sugerida a ser feita na segunda-feira de manhã. E lembro que, jantando com Álvaro e com Rui lá em Cuba, junto com Hugo, falamos: vocês vão colocar em risco a CRES 2018 se o primeiro ato da CRES 2018 seria a última chance de fazer o que tinha sido dito no ano 2008. Temos que ter um espaço de enlaces, mas temos também que repensar por que fracassou esses enlaces. Porque não é que a gente deixou na gaveta enlaces. A gente fez muito esforço, muita reunião, teve muita briga. E assim como na nossa fala surgem coisas muito bonitas, ela também deu para ver lá muita coisa feia que temos os latino-americanos. Disputa de poder, diferentes visões estratégicas. E não é tão difícil assim. Então, a minha proposta é considerar uma rede de universidades públicas, aqui tem universidades públicas, e repensar o que seriam enlaces. Mas também quero uma última coisinha que eu não falei, que falei ontem. A América Latina não tem nenhum espaço de cooperação sul-sul. Olha, eu disse que tem a OEA e que tem a OEI, mas não existe uma agência que se ocupe de coordenar a cooperação, o reconhecimento e a mobilidade. Eu acho que chegou a hora de que a gente tem que criar essa agenda. E lá tem que ser um espaço de encontro entre os Estados e o mundo do conhecimento. Quer dizer, tem que estar lá as universidades, mas também outros atores do mundo do conhecimento, porque tem que ter um lugar no qual construir essa cooperação. E tem que ter um investimento. Ontem, quando eu saí lá da minha palestra, o Zé Vicente, ele disse assim: na próxima semana, ou daqui a pouco, vamos discutir o futuro do Brasil. Né? Foi assim. Era no Centro de Estudos Avançados Latino-Americanos. Agora sabemos que Pernambuco tem mais um. Aí eu disse para José: por que discutir o futuro do Brasil? Por que não discutir também o futuro da América Latina? Por que não começar fazendo no próximo ano um encontro em cada um desses centros? Nós temos um programa de América Latina no nosso Centro de Estudos Avançados, trazendo os especialistas orientados nos problemas e colocar na agenda dessa atividade o principal problema, que é como nos integrar. Porque não existe uma receita, cada um tem a sua. O México trazia a sua receita, nós no Sul trazíamos a nossa. Tem que ser parte do debate, da reflexão e da pesquisa. Como que vamos superar esses problemas? Mas isso requer não muito dinheiro, mas muitos esforços, que requerem algum investimento. E provavelmente daqui a 4 ou 5 anos nós poderíamos estar lançando uma agência latino-americana de cooperação em ciência, cultura e ensino superior, que eu acho que seria um sonho que a gente precisa ter, como tem a Europa, como tem muitos outros blocos. A professora Vrana Panizzi tem uma pergunta e depois nós vamos voltar para a mesa para encerrar, eu acho. Eu não vou fazer propriamente uma pergunta, mas eu vou fazer uma observação, como eu sempre digo, quase vaga que sou, que pude participar de alguns desses encontros, né, e de alguns desses fóruns. Desde quando fomos lá em 98, em Havana, depois em 98, todas essas conferências que aqui foram faladas. Né? Eu vivi um tempo aí, onde os senhores estão, não porque nós estejamos divididos aqui pelo espaço, mas também fui reitora, fui presidente da Andifes, enfim, essas coisas todas. E nós buscamos, naquela época, porque junto com a Conferência de Paris, estava muito presente também a questão da OMC, da transformação em mercadoria. E nós conseguimos fazer aqui e também na Andifes, porque fizemos 5 encontros regionais na época da Andifes. O Gustavo pode me corrigir, porque é o que
mais conhece, mais entende de Andifes, com todo respeito a todos nós, né? Então, e aos senhores, de modo especial. Então, eu acho que nós fizemos alguns encontros regionais tratando de algumas dessas temáticas. Eu me lembro, foi Belém do Pará, foi lá no Nordeste, foi em Fortaleza, na Paraíba, exato, São Carlos, enfim, vários outros, Minas Gerais, e por aí afora. Tá? Então, nesse sentido, eu acho que é para movimentar a nossa comunidade. Porque eu tenho uma preocupação, e eu estou na planície. Eu sou professora, eu continuo professora. Então, eu estou falando alguma coisa que eu tenho vivenciado, dou aula na graduação. E eu, quando voltei da CRES, perguntei para eles, reforma de Córdoba, cá para nós, com todo respeito, as nossas comunidades nem direito sabem o que foi a reforma de Córdoba. E eu gostei muito das observações que pela primeira vez eu ouço aqui. Claro que não estou em todas as reuniões. Gostei, reitor Paulo, da sua fala, quando o senhor põe a responsabilidade, porque nós temos uma responsabilidade externa, temos esse papel, reitora, importante, que tem as universidades como referencial, etc. Mas nós temos que exercer com maior amplitude este papel de legitimação perante a sociedade e de fazer com que a sociedade cresça por ela mesma e pelas suas propostas. Então, eu acho também, e aí eu tenho que fazer voz ao que o Gustavo disse, não só porque eu gosto dele, e porque eu o respeito muito pelo trabalho que faz e pela vivência que ele tem na Andifes, mas porque estou lá, na planície, e vejo o seguinte, nós temos que fazer isto permear as nossas instituições. E temos que fazer trazendo para essas discussões não só as administrações das universidades. Temos que exercer a liderança, sim, mas tem que trazer os sindicatos. Tem que trazer o sindicato com as suas divisões todas, porque todos são tal qual nós, né? Certo? Os sindicatos, temos que trazer os servidores, temos que trazer os estudantes com suas diferenças também, com uma certa irreverência, que, aliás, não faz mal a ninguém, esta certa irreverência, às vezes, nós deixamos de ter um pouco desta, que na sua fala, reitor Paulo, eu percebi. Não uma irreverência desrespeitosa, ao contrário, um chamamento a todos nós, porque senão não vai acontecer nada. Lá a gente olha para a conferência, o belo documento lá de Havana ainda anterior, que aí que eu comecei a estar na reitoria. Tá? Depois teve, só por isso que eu só consigo falar disso, de lá para cá. Até porque depois que a gente sai, a gente tem um certo know-how, e eu tenho tido a honra de ser muitas vezes chamada pelo reitor atual da nossa universidade, reitor Rui, e participado disso, que me permite também ter este coisa. Então, mas eu sinto falta, porque depois eu chego lá na sala de aula e na universidade eu não vejo isto. E é isto que eu acho que nós precisamos promover agora, mas juntando os outros, os pares, né? E os ímpares, não só os que estão aqui, mas os ímpares lá de fora também. Então, acho que a gente tem que chamar essa gente, a sociedade, inclusive, para ouvir, porque nós não podemos ficar isolados. Agora vamos entregar, eu digo vamos, porque, como professora que sou, me sinto participante, me sinto membro da Andifes ainda, né? Certo? Vamos levar lá o documento para os nossos presidenciáveis. Mas temos que levar sempre, porque eles, uma vez por ano, depois do presidente Lula, bom, e agora, nesses últimos tempos, aí, a coisa é um pouco diferente, mas, enfim, nós éramos recebidos lá para levar as nossas coisas. Então, eu acho que isto precisa ser uma constante. Nós não podemos deixar, Gustavo, aí você falou dos estados, de chamar o nosso governador aqui, como o governador Olívio Dutra, quando teve a reunião aqui da OMC e tudo mais, no salão de festas. Agora, graças a Deus, professora Sandra, temos este belo prédio recuperado, certo? E reitor. Chamamos, ele estava lá, e ele ouviu e participou. E depois fomos também em palácio, como se diz, fomos recebidos em palácio. Mas não bastava só lá, era preciso que ele viesse aqui. Então, eu acho que essas coisas vai exigir da gente. E mais, eu acho que as nossas discussões, às vezes, se restringem a um campo extremamente acadêmico.
Nós temos nesta sala e fora desta sala muita gente que sabe falar muito bem de tudo isso, de todos os temas dessas conferências todas, né? Nós precisamos de um posicionamento e de um documento, como espera-se que seja, político. De documento político que tenha princípios, valores, etc., mas certamente que tenha um bom plano de ação e uma entidade, esta que o nosso reitor aí falava, que seja capaz de acompanhar. Sem acompanhamento não adianta, nós podemos ter belos planos, ter até um certo processinho de planejamento, mas como é processual, ela tem que ter andamento e acompanhamento. Desculpe se eu tive ousadia, e aí peço vênia, como se diz, né, ao reitor da minha universidade, ao reitor e ao presidente da Andifes, de ter ousado falar aqui. Mas isso mexe muito comigo e eu não posso ficar calada, porque depois eu tenho que ir lá, hoje à tarde eu tenho aula, até vou chegar, a aula é 1h30, vou perder um pouco lá da aula, mas tem uma monitora que vai tratar, e eu disse a eles aonde que eu vinha. E quero dizer a eles o que daqui saiu, que vai ser hoje à tarde que vai acontecer. Obrigada. Obrigado, professora. Nós vamos concluir esse painel. Eu vou deixar mais 2 minutos a cada um dos 3 integrantes para suas palavras finais. Por favor, Débora. Bien, son excelentes las intervenciones, consideraciones, reflexiones, y efectivamente tenemos un gran desafío, digo tenemos desde el punto de vista de las instituciones de educación superior, universitarias o no, frente al, totalmente de acuerdo a la ejecución, al hacer carne, a hacer efectivamente el cómo decimos en Venezuela, cómo se come eso. Suena así como que son principios abstractos, pero lo que interesa es volverlos, cómo lo ejecuto y los hago efectivamente, los convierto en el día a día de mi aula, con mi estudiante, con mi ciudad, con mi comunidad. Y efectivamente, como dice el rector, hay responsabilidades. Nosotros hablamos, sugerimos, y el papel del IESAL es de articulador. Sencillamente, quien tiene la responsabilidad y es el actor fundamental es la comunidad académica, rectores, estudiantes, profesores, sociedad en relación con la universidad, en la ejecución propiamente de ese plan de acción. Los estados, entonces hacemos recomendaciones a los estados y a los gobiernos. Recomendaciones, y en las recomendaciones a las instituciones de educación superior nos quedamos cortos porque pareciera que falta efectivamente el que conoce el día a día, su hacer es usted. Es usted miembro de la comunidad académica. Es usted en reflexión con su comunidad, con sus pares, que va a decir y va efectivamente a señalar, así se ejecuta, pero es la fora, es ustedes. Nosotros acompañamos y juntos, quizás como organismos intergubernamentales e internacionales, nos unimos para solicitar algunas actuaciones a los gobiernos, a los ministerios, a los estados. Pero digamos, la pelota en el juego, quien tiene la acción es efectivamente la universidad, las instituciones de educación superior a través de sus redes, sus acciones. Ok, eso es lo que estoy retomando. Creo que eso es todo. Obrigado, Débora. Professor Paulo. Não gosto muito do culto à personalidade, mas tem que fazer uma referência muito especial aqui ao professor Tamarit, que esqueci de destacar no início da minha fala.
pelo que representou o professor na coordenação dessa conferência. Nós não podemos, assim, fazer ideia do tamanho, da responsabilidade do trabalho que ele teve. Então, se me permite, todo o meu respeito e considerações ao seu trabalho lá. E quero também destacar aqui o esforço do português da Débora, né, que fez uma saudação num português claro e limpo para todos entenderem. Né? Entendo que eu falei um pouco, talvez, puxando um pouco demais as universidades, no seu papel, né? Mas mais um convite à reflexão, porque é preciso também nós destacarmos o papel que tem as universidades nesse contexto, nesse cenário todo de política, economia e sociedade na América Latina e no Caribe. Quer dizer, foi dito pelo professor Tamarit que 75% da ciência, do conhecimento, é produzido dentro das universidades nesse nosso continente. Então, isso não é pouca coisa, né, gente? É um trabalho extraordinário, né? Para além de todo o processo de formação, para além de todas as ações de extensão que diariamente, rotineiramente nós desenvolvemos, né? Nós temos dentro das universidades um capital de conhecimento que nenhuma outra instituição na América Latina e no Caribe tem. Né? Esse capital está dentro das universidades. O desafio é colocá-lo cada vez mais próximo da sociedade que demanda desse capital. Né? O método, as ações e tudo mais. E outro desafio que coloco é convencer o Estado a transformar a política de educação, ou os Estados, transformar as políticas de educação em políticas de Estado, não em políticas de governo. Né? Porque, bom, só na nossa situação, né, desde que respondo pela gestão da nossa universidade, nós já tivemos 3 ou 4 ministros e a cada mudança nós temos um novo caminho a ser seguido, novas estratégias, novas articulações. Então, isso, de fato, por quê? Porque não se tem uma política de Estado, né, definida. E isso dificulta, sobremaneira, que as universidades cumpram o seu papel na forma como nós imaginamos a partir das deliberações da CRES. E, por último, sem me querer estender além do que nos foi concedido de tempo, né, Nicolas, eu fiquei realmente, Rui, preocupado com a questão de enlaces. Né? E mais preocupado ainda depois da fala do professor Tamarit. Não saberia eu realmente não me dei conta de falar sobre enlaces durante a preparação. Talvez subliminarmente tenha compreendido sem perceber. Né? Mas é uma preocupação, sem dúvida. Talvez o Enlaces tenha que ser o fórum de integração realmente fortalecido. Né? Talvez não seja o caminho nós criarmos uma outra agência, como eu vi uma referência na fala do professor Tamarit, sabe, se trabalha nessa direção de fortalecer Enlaces, né? Que ele tenha realmente essa capacidade, esse poder de integração das universidades latino-americanas e caribenhas. Eu realmente fico devendo nessa situação. E na divulgação, sem dúvida, Gustavo, acho que esse é um desafio que está posto para todas as universidades brasileiras e latino-americanas, né? De fazer chegar esse documento de forma mais simples, mais objetiva, a toda a comunidade acadêmica e a comunidade externa também, que tem dificuldade de fazer leituras mais longas, né? Porque a velocidade da informação restringe a leitura de documentos mais longos, as pessoas querem informações mais imediatas, mais precisas, mais rápidas, né? Textos curtos, quem sabe a gente tem que desenvolver, né,
guia rápido de referência sobre a declaração da crise difícil, né? Você corre um risco imenso de distorcer aquilo que está ali. Mas é preciso, sim, fazer essa informação chegar ao maior número possível de pessoas. Obrigado, professor. Professor Gustavo. Obrigado. Bem, são várias as questões. Eu tinha colocado nas minhas notas a menção ao ILACES e a CRULAC, né? Eu me lembro de uma reunião, se eu não me engano, professor Álvaro, foi 25 de novembro de 2013, lá no UFMG, né? E esses espaços precisam ser fortalecidos, porque qual o espaço que vai dialogar, por exemplo, com projetos como o Unasul, Mercosul, Comunidade Andina, né? Nós precisamos ter condições de pautar esses processos de integração que se institucionalizam. E eu acho que esses espaços já existentes, né, na linha do que o professor Burman afirma, eu acho que eles devem ser valorizados e reforçados. Gustavo, sobre a fala da questão do Estado, né, e pegando a carona mais uma vez, bem, nós somos Estado, mas me parece fortemente que o nosso espaço de disputa, né, essa fala da professora Vrana é muito forte, né, a legitimação, né, o processo de legitimação, e com a experiência que a gente tem da UNILA, lembrando, né, há pouco mais de um ano atrás, a gente sofreu uma tentativa de transformar a nossa identidade de integração latino-americana. E esse espaço, veja, por mais que o governo e membros do Congresso Nacional tivessem esse interesse, esse espaço de disputa foi o espaço da sociedade. A gente ganhou com apoio dos nossos pares e dos atores sociais, né? Não, né, em grande parte não governo. Então, reforçando esse trabalho, por exemplo, que a Andifes tem encabeçado, contigo, com a Lívia, né, essa estruturação de uma comunicação, por exemplo, das nossas universidades, é fundamental para a gente garantir isso. O que eu acho que a gente tem que conseguir garantir dentro das universidades, e aí, nesse debate na difusão desse documento da CRES, eu debati muito, e por isso li o professor Tavares também, mas a questão da segurança pública. E muitas vezes se pede ao policial fazer o comentário sobre segurança pública. E eu fico na dúvida se pegar qualquer professor para falar sobre educação não seria algo similar, né? Eu tenho essa preocupação, por exemplo, quem opera tem a visão de conjunto, será, do processo, né? E do papel que isso constitui para a sociedade. Eu acho que a gente precisa criar mais e melhores foros para nós aprofundarmos e identificarmos as nossas funções. O papel da CRES, Gustavo, eu acho que é a força de construção de novos consensos, né? É muito importante nós termos esse espaço para identificarmos, estamos caminhando, é esse o sentido, isso nos reforça para caminharmos nessa direção. Sem ignorarmos, eu acho que aí a professora Joana traz, né, essa dupla face da universidade, sim, trabalhamos transformação, mas também trabalhamos muito manutenção do status quo, né? Nesses últimos anos, pós-2009, eu diria, muito melhor desempenhamos o papel de transformação social, mas temos muito que compreender de tudo isso que nós fazemos. E, em síntese, eu acho que eram essas as questões. Vejo com muita potência essa ideia, professor Tamarita, de um espaço de ciência, cultura, ensino superior, né? Se seria uma rede, eu acho que aí, se é Enlaces ou a CRULAC, ou algo mais, me parece importante. Agora, assim como se debate a questão de pautar os candidatos à presidência da República, eu acho que nós necessitaríamos definir espaços para pautar os projetos institucionalizados de integração regional, né? Ainda que tenha toda essa fragilidade atual da Unasul, no ano que vem o Brasil assume, por exemplo, a presidência da Unasul. Vamos pautar a Unasul do ponto de vista educacional? Vamos voltar a pautar o Mercosul? Temos expectativas do Mercosul educacional? Ou seria o caso de nós trabalharmos por um subgrupo de trabalho do Mercosul sobre a questão da educação, né? Então, eu acho que são espaços que a gente tem melhores condições de explorar para buscar a implementação desse futuro plano de trabalho. Obrigado. Muito obrigado. Chegou a hora de concluir esse painel, então. Nós temos o almoço servido do lado. Bom apetite a todos.
E a gente volta 1h30 para o próximo painel.